Aleph Amud Aleph, na Mishnah lá em cima. É. Vamos lá. Haomer, Pititi et Vitosh Leploni. O cara chegou e falou logo, olha, que ele seduziu lá a filha do fulano. Delação premiada? É, exatamente. Foi lá e se entregou. Meshalem Bosha Tufgam al Biatzmo. Ele tem que pagar. Bosha Tufgam. O que ele falou? Vem Meshalem Knas. Mas não paga aquela multa. Multa de Bedrim. Haomer, Ganavti. Meshalem da Grada da Biatzmo. Meshalem da Shumei Kevin da Shumei Arba Bechomeshá. Roubei não sei o que, foi lá, se entregou. Ele paga o principal, mas não paga o, por exemplo, o carneirinho lá, que era 4 vezes, o boi que pagaria 5 vezes, paga só o principal. Porque isso aqui seria a multa. Remit chorit et ploni. Eu falo, olha, o meu touro matou fulano. Ou o meu touro matou chorosh, o touro do fulano. Areis é mexendo ele paga, ele se entregou, paga o que tem que pagar. Remit chorei avdosh el ploni. O meu touro matou o escravo do fulano. En meshalem al piatzmo. Ele não paga o shloshim shekel, por quê? Agora vai explicar. O shloshim shekel tem que pagar se matar o escravo do fulano. Zé aclara essa regra dos pontos. Kola meshalem yater al masheizik, e não meshalem al piatzmo. Tudo aquele que tem que pagar mais do que ele deu de prejuízo, quer dizer, porque é multa, tem alguma multa em cima, ele não paga se ele se entregou. Ele não paga a multa. Liberado da multa. Delação premiada. Ele se libera da multa. Ele foi lá, ele se entregou, mas não delação, porque é delação de outras pessoas. Mas ele aqui, ele se entregou. Fala, camarada. Velit neanaste. Por que a Mishnah não falou? Começou falando sobre do cara que me fudeu, daquele cara que seduziu. Não falou do cara que violentou. Por que não fala também do caso de violentou? Só faltou o caso aqui de violentou. Nem precisa falar isso. Lá, deixa de boja do Gamar Piatzmo. Avar Pititi de Kapagim lá, Ema, Lama de Piatzmo. Lama de Piatzmo, acaba chamando que sim, fala Gamar. Se aquele que fala que eu seduzi tem que pagar a bocha do Fgam, muito mais que aquele que falou Anás tem que pagar a bocha do Fgam. Porque você poderia pensar que aquele que falou que eu seduzi o quê? Ele poderia falar o que foi tudo de uma forma consensual. Eu se falar uma vez que ele foi lá e falou, olha, realmente seduzi, tá onde teve, mas então você veio falar que tá nem o Fgam não pagaria só o bocha. Fala Gumará, se o Petit, se aquele cara fala bem, foi ter que pagar, porque paga a bosta do Fgam, muito mais muito mais o que fez, o que violentou. Fala Gumará, mas dito que Haltana, nossa missão é que uma braita de fala braita. Na Bishma ben Yodomer Bishmer Bishimon, a bosta do Fgam, não vai chamar Beatzmo, lo kol hemenu sheifgom bito shel ploni. Sim, fala braita, em nome de Bishma ben Yodomer, em nome de Bishimon. Até a bosta do Fgam, ele não paga o que aquele cara seduziu, nem isso ele paga se ele foi lá e se entregou. Por quê? Ele não tem força de falar sobre a filha do fulano e falar que ela fez isso porque quis. A mãe era para vai, nichala ledidá, mas se ela, tá bom se a gente falar o que? Se ela concordou, Ela tem que concordar? Não, ele pergunta aqui o Rav Rabai é isso. Nichalad de Damai. Qual o din para Shimon se ela concordou que ela que teve um bosta, quer dizer, tem um machucado, teve um, quer dizer, não, ele seduziu, não queria, tal, não, quer dizer, enganou. Se ela for lá e falar também. Porque que ela cedeu? Que ela porque o Rav Shimon ele fala o seguinte, a lógica de Rav Shimon é o seguinte: ele não paga nada, nem bosta do Fgam, por quê? Ele não tem força de falar que ele fez não sei o que, e com isso vai ter uma coisa que vão falar mal da filha do fulano.
ela quis fazer comigo. Mas aí, no caso dela, ela vai confessar que ela cedeu, né? Ela vai ser castigada por isso. Como ela vai... Tem outro tipo de julgamento dela. Para Rabi Shimon, se ele falasse que foi lá, se ele falasse e se entregasse, falou, violentei a fulano, Isso sim. a gente acreditava. O problema aqui é ele falar que seduziu e ela quis. Então, mas aí, aí ela vai... quando ele fala, mesmo na mesma hora que ele está se entregando, ele está falando dela também. Mas quem vai provar que ela Ele quis? fala que ela quis. Como ela vai falar que ela quis? Então ele não paga nada por enquanto. Porque o que é isso? Ela quis, não quis? Como é que a gente vai acreditar que ela quis? Então tem que correr atrás da história. Agora, vem na van, pergunta, e se ela falar realmente aconteceu isso mesmo? Ele paga ou tem que pagar a bosta para ficar, mas não tem que pagar? Mas aí, nesse caso, ela também não vai receber algum tipo de punição, porque ela quis. Ela cedeu. Não, ela vai falar que ele insistiu. Ele casou. Seduziu. Me prometeu que ia casar. Sei lá. Ela vai chegar lá e dizer que cedeu? Foi enganada. Ele me deu 2 copos de vinho. Sei lá, ela vai falar a história dela lá. Pode ser também. O Bolho de Cinderela. Não, aí é violentado total. Fala Gumará, Dilma Loni Harelavi. Fala Gumará. Também no caso que ela falou, talvez nem isso o menino vai receber. Por quê? Porque talvez o pai vai falar o que não quer ficar no bitó, quer dizer, talvez estão falando mal do filho dele, no fundo. Fala Gumará. E se o pai falar que concordar, fala, tá bom, tá, o que eu posso fazer? Aconteceu, deixei ele pagar a bosta do ficam. Dilma, eu deixei ele levar me pra. Aí vai ser um negócio que vai pegar em toda a família. Mas eles não querem. Nichel eu levei me pra mais, todo mundo chegar no meio do lado, tá bom? Aconteceu, deixa o cara pagar. Aí a pessoa dele que é impossível não ter alguém que fala, não, eu não quero que pague para esse dinheiro não vale a pena. É possível que não tenha um que não fale isso. Então, no fundo, na prática, ficou que se o cara falou que violentou, tem que falar, acreditou. O cara se entregou. Se o cara falar e seduziu, a gente não acredita. O Merganav de Meshava da que ele fala que ele vai lá e se entrega, fala que roubou, paga o principal, não paga a multa. Itmar paga nezica, Lavamar paga nezica mamona. Lavuna Beredreva chamar para nezica knasa. Foi falado neste val o seguinte: isso que ele está pagando é metade do prejuízo. Aquele que tem um short tam, a gente tem o boi tam e o touro tam e o termoado. Quer dizer, o touro que não chifrou 3 vezes, quer dizer, ele não tem ali o vamos dizer assim. E o outro é o touro muad, ele já chifrou e o dono já foi avisado, já tem que tomar conta dele com mais rigor, vamos dizer assim. Agora, aquele que tem um shortam, que é aquele que não tem essa, a gente ainda não botou ele lá, como definiu ele como aquele que tem a índole de chifrar, vamos dizer assim. E chifrou alguém. Então falaram que paga nezica, meio prejuízo, quer dizer meio prejuízo. A Baba fala meio prejuízo é o dinheiro, quer dizer quanto vale. E a Runa Breda pessoa fala que meio prejuízo é a multa. A Baba fala que paga nezica é o quanto vale, quer dizer o preço. Kassavar Stam Shvarim, lá vai resgatar Shimur Kaimei, porque quando o shortam, normalmente, ele não é, a gente não obriga o dono a guardar tanto ele. O bedino de Meshalem Kule, Rachmano de Chaiselavei, de Akat Eloyaet Torah. E ele deveria, o que na verdade ele deveria pagar todo o Nézir, tanto quanto vale quanto a multa. Mas Kadosh Baruch Hu, a Torá que falou que ficou, quer dizer que teve pena dele, quer dizer assim, porque ele falou para pagar metade do Nézir, porque é um boi que ele não tinha obrigação de prender ou de ter tanto cuidado, porque o boi ainda não ficou muad, de Akat Eloyad Torah, ele não ficou ainda muad.
Fala Gemara, Ravuna Bereda Ravashur, ele fala, Palga Nezika Kanasa. Metade do Nezek, metade do prejuízo que tem que pagar é a multa. Kassavar estamos farim para resgate shmur kaim. Ele fala, olha, todo touro tem que ser guardado. O vedino de l'om shalem klal. Berachmano de kansei ki redenitrei letorei. Na verdade, pelo din, pelo julgamento, ele não tem que pagar nada. Porque isso aqui nunca aconteceu, é a primeira vez que se chifrou, como é que ele ia receber tal assim. Mas uma vez que todo touro deveria ser guardado, então veio a Torá, veio a Kadosh Baruch Hu e deu a multa para ele. Ele não vai pagar o principal, vai pagar a multa. A multa porque ele deveria ter guardado, todo touro tem que ser guardado. Siman, Izik, Ma, Vehemit, claro. Agora vai tentar trazer de algumas Mishnayot, que se Hetzinezek, que a gente fala aqui, Palga Nezika. Metade do prejuízo é o dinheiro, quer dizer, o principal, ou é a multa? Tem diferença nisso. Por exemplo, quando a gente fala que roubou um boi do outro, pagar 5 vezes, o principal é 1, a multa é mais 4. Então, tem diferença. O que você vai pagar? Se chifrou, foi o Eved do outro. O Eved tem que pagar 30 shkalim, isso é multa. Então, se for o principal, nada. Multa 30 shkalim. Então tem diferença de preço também se é o principal ou se é a multa. Agora nada falando de Mishnah Babakama. Hanizak ve Amazik, Betashrumim. Hanizak é aquele que fez prejuízo, aquele prejudicado, eles são, assim, se juntam no pagamento. O que é isso? Bicho, não é mais para Ganizika Mamona, é bom para quem falou que paga Ganizika metade do Nezek, metade do prejuízo é o principal, porque Haile de Sheach, Nizak, Betashrumim. Isso que é o que? Que eles têm, vamos dizer assim, tipo de sociedade no pagamento, porque esse perde metade que ele deveria, que ele ganharia se fosse um shormoad, e o outro paga só o principal, porque se é shortava não é shormoad, então eles são sócios, um deixou de ganhar e outro deixou de pagar. Agora quem fala que metade do Nezek é a multa, como é que você explica essa Gemara? Como explica essa Mishnah? Racha de lav didei, kashakin, betashrumimit. E fala, Gemara, se mesmo esse dinheiro que ele pegou dele, quer dizer, ele está pegando esse dinheiro, não deveria pegar, porque não deveria pegar nada, então, você não pode falar que eles são, quer dizer, eles estão se juntando, estão meio que sócios no pagamento, porque para quem fala que metade do Nezek é a multa, é porque pelo dinheiro ele não deveria pagar nada, porque como é que ele vai saber que esse choro vai chifrar a primeira vez? Mas veio a Torá e falou, você tem a multa você vai pagar, não vai pagar o principal, a multa você vai pagar, porque você deveria ter visto todos deveriam guardar. Então, uma vez que ele não deveria pagar nada e está pagando alguma coisa, esse aqui não deveria receber nada, está recebendo alguma coisa, então... Fala agora, mesmo assim, isso que a Mishnah falou que aquele que fez o prejuízo, ele acaba que se envolve no pagamento, acaba sendo sócio, isso aqui paga uma parte, outro não recebe. Esse aqui é só, a Mishnah deveria ser falado o quê? Pro Livchat Nevelá. Isso aqui é Hetzinezek, com metade do Nezek que a gente está falando, que o cara vai receber. Às vezes ele tem perda e não recebe toda a metade. Como assim? Vamos supor que um outro boi morreu de uma chifrada, né, do boi. E como é que se fala? Esse cadáver, não? O boi lá, a carne lá do boi, continua sendo do prejudicado, vamos dizer assim. E o que prejudicou não precisa pegar isso aqui, né? Ele paga metade, ele paga a diferença entre quanto vale um boi vivo e quanto vale um boi morto. O cara ficou com a carne. Essa carne aqui ele pode vender. Vendeu pro boi. Vendeu. Quanto vendeu? Por 100. Quanto vale o boi vivo? 200. Então tem que pagar 100 para ele. Então,
O que ele pagou foi menos do que paga Nezica, menos do que o valor, menos do que a multa. Ele pagou uma diferença entre quanto valia o boi vivo e o boi morto. Então, ou então, vamos botar aqui, na hora que ele morreu, da hora do din, tem diferença também, porque na hora que ele morreu ele vale alguma coisa porque está fresquinho. Ele esperou 2 meses lá o julgamento ficar, isso aqui já estragou, pode não valer nada. Isso é o statfut, isso é a sociedade que eles têm assim de pagar. De acordo com essa explicação, a gente não consegue falar que paga Nezica é mamono, metade do Nezik, metade do prejuízo é o dinheiro, quer dizer, o principal. Porque metade do prejuízo aqui não vai ser nem o principal, vai ser menos do que o principal, vai ser a diferença entre quanto valia o boi vivo e o boi morto. Será que essa Mishnah está falando do caso sem ser o caso de Nevelá? Tanina, fala Gmará, não precisa porque está escrito na outra Mishnah, Tashlumei Nezik. Melamed Shabealim, Metaplim Benevelá. Quando ele fala Tashlumei Nezik, que ele tem que aquele que faz o prejuízo, ele é obrigado a pagar Tashlumei Nezik, quer dizer, sobre o prejuízo que ele fez. Então isso aqui já está falando, quando ele fala dessa maneira, ele está falando que o cara pode ficar com a Nevelá. A Nevelá continua na propriedade do prejudicado. Não é porque ele paga o boi e me dá essa Nevelá. Nevelá continua prejudicado na propriedade dele. O cara vê, ele paga a diferença. Fala agora o seguinte. Uma Mishnah está falando no Shortam e outra Mishnah está falando no Shor Muad. O Tzricha, precisa das duas. Deixa eu estar frente falar sobre o Shortam. Mishum de Akat Elohiat. Precisa falar o quê? Porque por enquanto ele não virou Muad. Então ele não é considerado um touro que tem que ficar tão guardado. Por isso que a Torá foi mais leniente com ele sobre aquele cara que fez o prejuízo, que causou o prejuízo, porque ele não tinha tanta obrigação de guardar os boi. Aval Muad e Yad agora o touro, que já estava no short de Muad. E Maló talvez a gente falasse que não. E aí não ia ter esse negócio de ficar com a Nevelá, pagar a diferença. Fala, não, você tinha que guardar seu touro, você vai pagar tudo, não interessa se ele ficou com a Nevelá, se ganhou, se não ganhou. Então precisa dos dois. Veja, menino Moad, se a gente falar só do Shor Moad, Mishum de Kameshalem Kulei, Avalatá Memeló, Tzricha. O motivo que a gente vai falar, se a gente falar só do Shor Moad, a gente vai falar só do Shor Moad, que tem esse din, porque o dono do Shor que prejudicou, ele paga tudo por aquele que foi prejudicado. Por isso que a Torá foi mais leniente, falou o quê? Para retirar o valor da Nevelá. Porque uma vez que vai pagar tudo, vai pagar o principal, vai pagar a multa, vai pagar tudo. Então, pelo menos libera de que o cara já ganhou com esse boi. E você vai falar, mas vai falar também melhor, mas já vez no Tam, não. Uma vez que ele não vai pagar tudo, vai pagar ou só o principal ou só a multa, talvez ele não libera do que o cara ganhou do boi morto. Está mais barato que com os dois. Por isso que precisou dos dois, para falar que tanto o Shortam quanto o Shor Moad, você teria lógica para falar para os dois, que tanto um não pagaria, não descontaria o valor do boi morto lá. O outro também, então, falar que os dois se descontam. Tem uma braita, agora vai trazer agora uma prova da Mishnah que meio Nezek é Mamon e não Knas. Meio Nezek, ele vai falar aqui que vai tentar provar que meio Nezek é uma Mamon e não a multa. Tashma, Ma ben Tam le Moad. Qual a diferença no din entre o Shortam e o Shor Moad? Shortam meshalem chetzi Nezek migufo. Moad meshalem Nezek shalem min aliyah. O Tam, ele paga, quer dizer, o dono paga meio Nezek do que foi do Shor que prejudicou. O Moad Meshalem, Nezek Shalem min aliyah. O Moad, ele Meshalem, o dono do touro, o Moad, o dono dele ele paga
o Nezek Shalem Minaliat, do melhor touro. O melhor touro dele. Veló Katane Sheatá Menom Shalem al Piatzmo. Mas Shalem al Piatzmo, não está escrito nada aqui que o dono do Shortam ele não paga se ele se entregar e o outro paga. Parece que os dois pagam se entregar. Essa Braita, ela está falando que esse nosso Mishnah, ele explicou um pouco do Din, não explicou todo, deixou um pouco para depois, mais cheiro de Asher. O que sobrou? Sheer Hetzikofer, sabe o que ele sobrou também? Além disso, além desse nosso negócio que a gente está falando, que sobrou aqui, o cara se entregou, não se entregou, além disso sobrou também o Din de Hetzikofer. Quer dizer, a diferença entre o Shortam, que ele não paga esse Hetzikofer, e o Shor Moad, ele paga o inteiro. Quando um boi ele chifrou o outro, se o boi era Tam, paga metade. Se o boi era o tanto paga metade. Se o boi era Moad, paga inteiro. Agora, se um boi matou uma pessoa, então o Moad paga, tem que pagar uma multa inteira para os herdeiros, e o Tam não paga nada, nem metade. Ou paga ou não paga, no caso que matou uma pessoa. E aqui na Mishnah também está falando dessa diferença. Está falando como um touro que chifrou outro touro, não falou sobre o touro que chifrou a pessoa. Então, se ela não está falando dessa diferença do touro que chifrou a pessoa, também está falando a diferença do cara que se entregou. Então, a Mishnah que falou esse din, mas deixou outro. Não está falando todas as diferenças de Shor Tamuad. E Mishum Hetzikofer na Shiura, o Falagmaragmará, se a gente falar Hetzikofer na Shiura, como é que você vai pagar a multa de ter matado alguém? Isso aqui não é Shiura. Hamani, de acordo com quem seria isso? Rabbi Shaglili, de Amar, tá mexendo no Hetzikofer. Talvez essa Mishnah, essa que não falou essa diferença de Hetzikofer, é porque talvez ele de acordo com o Rabbi Shaglili. Que o Rabbi Shaglili fala que mesmo se matar alguém, paga metade. Então, para Rabbi Shaglili, nessa Mishnah que a gente falou que o Shor paga metade, o Shor Moad paga inteiro, não está faltando nada, só o nosso caso. E talvez está faltando o nosso caso, porque o nosso caso não existe. Esse se entregou, o Tama não paga nada e o Moad paga. Fala, Mará, Tashma, Remit Shoriet Ploni, ou Shoroshor Ploni. Nossa Mishnah a gente falou, se o cara falou, meu touro matou o touro do fulano, ou meu touro matou fulano, Areis Emesharem al Piatzmo, ele paga porque ele está se entregando. Maelav Betam, isso aqui não é no Shortam, que a gente está falando, nossa Mishnah? Fala, Gunaló, no Moad. Isso aqui é no Moad, porque está falando que paga inteiro. Aval Betam, mãe, eu não mexer no Piatzmo. E no Tam? E se o boi dele é um Shortam? Ele paga se ele se entregar? Fala, Gunaló, a deitada em Seifa. Disso que a gente falou no final. Avdosh el Polo, isso que a gente falou. Se o cara chegou lá e falou, meu touro matou o escravo do fulano, ele não mexeu no Piatzmo, ele falou que ele tem que dar. Amém, Dvarim Amorim, Bemuad, Aval Tam, não mexeu no Piatzmo. Fala, Gunaló. A gente viu no final da nossa Mishnah que se o cara falou, o meu touro matou o escravo do fulano, ele não paga porque ele está se entregando, porque tudo que ele tem que pagar é Knas. Quando ele está se entregando, ele não paga o Knas, não paga a multa. Qual caso está falando isso? É no Moad. Não tem que pagar o valor do escravo? Então, pagar o valor do escravo é uma multa. É o Shoshim Shek. E o Shoshim Shekalim, essa multa, ele não paga multa nenhuma. Pagar o valor do escravo é uma multa que fixou a Torá. Se ele se entregar, não paga a multa. Pagar pelo escravo do outro, o Shoshim Shekalim é uma multa que fixou a Torá, como o Shoshim Shekalim para todos os escravos. E o prejuízo? Porque senão a gente deveria falar o quê? Ah, tem que ver quanto vale esse, quanto vale aquele caso. Escravo é a mesma coisa. A Shoshim Shekalim, a Torá fixou como multa. Pode ser que vale 10, mas 30. Então, já que tem um valor fixado, e a gente vê isso como multa, então ele não paga mais nada, porque ele e o prejuízo em si? Parece que não. Em que caso está falando? No Moad, mas no Shortam,
ele não paga o que ele falou, porque ele pagaria meia. E o outro vai ficar com prejuízo por isso? Mas para que a Mishnah precisa falar esse caso? Já falou antes, se matou alguém. A Mishnah veio antes e falou o quê? Meu touro matou fulano. O touro matou o touro do fulano. Ele paga, porque é o Muad. Agora, a gente já sabia, já estava falando que o Muad paga o principal. Mas E não paga o Knas. se ele se entregar. Se ele se entregar. Então, se ele se entregar e não paga o Knas, e o que tem aqui de pagar o escravo é multa? Então, para quem fala esse caso, fala Gmará, Kula bemoad kamaeri. Fala Gmará, não, está tudo falando sobre o Shor Muad. Não tem diferença, e falou esse caso justamente para reforçar aqui, mesmo com o Shor Muad não paga a multa. Tashma fala Mishnah, Zé Aklal, a gente viu no final da Mishnah, essa é a regra. Kola Meshalem Adela Mashaizik, Enda Meshalem Piatzmo. Tudo que você paga mais do que você prejudicou, e aí que entra o caso do Eved, que já que no Eved você paga 30 shkalim, independente se ele custa 5, 10, 15, então uma vez que você está pagando mais do que prejudicou, e a regra é pagar mais do que você prejudicou, se o cara se entregar ele não paga. Rapachod Mashaizik. Então parece, pela linguagem da nossa Mishnah, que se fosse menos do que ele prejudicou, ele sim pagaria. Ló teima, fala Gmará, não fala isso que a Mishnah está falando isso. Rapachod Mashaizik, ela eima Hakmashaizik Mishnah. Não precisa falar, se for menos do que ele prejudicou, que ele vai pagar, não. Se for exatamente o que ele prejudicou, parece que também vai pagar. Tem muito mais reduz. Fala menos. Se for mais do que ele prejudicou, ele não paga porque ele está se entregando. Mas se for valor exato, talvez ele sim vai pagar. A Valbachod quer dizer menos do que prejudicou, qual seria o caso do Meshalem Alaviatzmo? Se for menos, ele paga ou não paga? Litnei. Vamos falar, Zé, claro. Kol Shenom Meshalem Quashaizik Meshalem Alaviatzmo. E mais Valbachod, mais ia ter. Deveria falar o quê? Todo aquele que não paga quanto ele prejudicou, ele não paga se ele se entregou. E aí seria o quê? Menos ou mais, sim pagaria. Tiufta veilcheta parganizka knasa. Tiufta veilcheta. A gente ficou numa pergunta para quem fala que Hetzinez é Knas. Por quê? Nesse caso, se ele pagasse metade ou mais, que a pessoa não paga se a Mishnah falasse o quê? Todo que não paga exatamente o que prejudicou, não paga. Então nem se fosse menos, nem se fosse mais. E aí tem uma pergunta forte para quem fala que Hetzinez é que paga, que Hetzinez é que é multa, porque como é que ele vai pagar menos? E fala, e mais? E a Alachá é paga Nezika Knasa. E a Alachá é que meio. E tem outro, a Gemara ainda fala que tem outros, tem aquela Gemara que fala que a Alachá é que metade do Nezek é Knas, e não é o valor. Quando se fala que tem que pagar meio Nezek, meio prejuízo, é uma multa, e não o valor. E aí tem Tiufta Veilcheta, ainda ficou com uma pergunta. A Gemara pergunta, Tiufta Veilcheta? Você pode ter uma tiúvita, uma pergunta forte para aquela opinião, ainda falar que ela é como ele? Perguntar sim, tá, mamãe, sabe por que a gente ficou com essa pergunta? Porque a gente não falou com Mashaizik na Mishnah, a gente está falando se a Mishnah falasse assim, estuda a Mishnah assim, e aí a gente ficaria com a pergunta. Para você não falar tudo aquele que paga mais, não paga, e se pagar menos sim paga. Você bota, a Gemara responde, não, então você estuda, só paga aquele que paga exatamente o valor. Ah, mas aí você tem uma pergunta, porque aquele que paga nem para mais, nem para menos, menos deveria sim pagar pela lógica. Se você paga o valor, paga também menos. Aí você tem uma super pergunta. Mas você tem uma pergunta porque você falou para estudar diferente do que está escrito na Mishnah. Para você não entender que o menos. Só menos. Fala, Gemara, de Lokatanik Mashaizik. Lopsikalei. Isso não é perchais, não é uma pergunta tão porque o Tana ele falou que ele não falou desse jeito. Ele falou como todo aquele que paga mais do que ele prejudicou, mais do que ele fez prejuízo, ele não paga se ele se entregar.
Ele não falou tudo aquilo que só paga o que se for o que prejudicou. E quem vandei que é já que você tem aquela obrigação de pagar metade do prejuízo sobre aquele que foi sobre aquele shortam. Derech tagmir lá de mamona. E a gente olha, isso aqui é a Hane Moshe Sinai, Derech tagmir, a Hane Moshe Sinai, que isso aqui porque isso aqui seria um animal que um animal que fez algum prejuízo por trorot são pedras pequenas. Quando o animal ele anda, às vezes ele vai pisando e as pedras vão para os lados e pode ser que eles quebram se tem algum utensílio do lado. O animal está andando e ele anda e as pedras vão para o lado. Quebrou esse utensílio de onde sabe que ele tem que pagar o dono do animal. Ele deveria ter pensado, caramba, ele vai andar aqui, as pedrinhas vão pular. Porque tem que ter aquela placa de trânsito que tem as pedrinhas saindo do carro, assim. Não sei o que é de Cascais, sei lá como fala. Então, tem que uma coisa, deveria ter pensado que quando passar ali a pedrinha vai. Isso aqui era a carne de Sinai, dele que tem que mirar lá de mamão, não. E por isso que o quê? Por isso que o Mishnah não falou. Porque isso aqui já é uma Sinai, mas essa obrigação de pagar meio nezek do total é uma multa. E ele não pagaria se ele se entregou. Se você fala que paga nezek, se você fala que meio nezek, quando a pessoa tem que pagar meio nezek, é o principal ou é o knas? É a multa. Tem diferença se ele se entregou. Se a gente está falando nossa Mishnah que se ele se entregou ele não paga multa. E por outro lado, o shortam, ele vai pagar meio nezek é multa, não é principal. Então se ele se entregou com shortam, ele não paga. Se você falar que meio nezek é o principal, se ele se entregou com shortam, ele sim paga, porque esse é o principal. Se você falar que meio nezek é multa, haikalba de achalimrei, aquele cachorro que comeu lá as folhas, sei lá, comeu dos outros. Veshundra de achlei tarnegolei ravrevei, ou aquele gato que comeu aquelas galinhas lá do vizinho. Meshuneu velo magbinan bebavel. Isso aqui é um nezek. Isso aqui é um caso de nezek, que é o principal. E aquele que prejudicou, que é o dono do gato, o dono do cachorro, tem que pagar meio nezek. E se a gente fala que meio nezek é multa, o Bedin ele não pode cobrar isso, porque fala que em Bavel a gente não pode cobrar meio nezek. Porque meio nezek se é multa, e lá não tem dayanim smuchim, não tem dayanim que lembra explicado aqui não podem cobrar multa. Mas, aval, zutre yurchi, mas se foi ele fala o seguinte, se foi Zurperuch é o jeito que eles fazem geralmente. Então, o dono deveria ter imaginado que isso iria acontecer. Aí ele paga o valor inteiro e não só meio nezek. Paga o nezek inteiro e aí sim podem cobrar. Veita faz loma pequena minei. E se pegou esse nezek, quer dizer, do filho do dono do cachorro, ou do dono do gato, é uma pequena medida, a gente não pode tirar disso dele. Veio a Mari, se ele falar, Akbeuli zimna l'eretz Israel, Makbina lei, veloazil, nashpetina lei. E se ele falar, olha, eu vou lá no Beidin dos Dayanim que estão em Smuchim, que tem Smichá, que é de Eretz Israel, eles ainda tinham Smichá, que receberam desde Moshe, vamos dizer assim, e eles tinham essa força de cobrar o multa. E ele falou, olha, eu vou lá para Israel para poder fazer esse din. Então eles fazem um tempo, olha, você tem que ir até
esse tempo, até, sei lá, tem tantos meses para ir. E se ele não for, mas menino ali, eles botam eles de nidui de herb de combinação. Fala Gamara, benkach ou benkach, meshamtin ali. Tanto faz se ele foi lá para Eretz Israel, ou se ele não foi, cobrar lá, vamos dizer assim. Aquele que foi prejudicado, ele foi lá cobrar Eretz Israel ou não. Mas metindo a gente bota aquele que fez o prejuízo de nidui, de excomungação de Abril, porque a gente fala o seguinte: Sali Kezekar, você tem que pagar o prejuízo que o teu cachorro, o teu gato fez. Quer dizer, a gente fala, olha, faz o seguinte, você não quer pagar, você não tem a obrigação de pagar, a gente não consegue te cobrar, tá bom? Mas você mata seu cachorro, sacrifica o gato, quer dizer, é um cachorro que vai ficar acostumado a roubar as coisas dos outros. O gato vai ficar agora todo dia caçando a galinha do vizinho. E se você não fizer assim, a gente vai te excomungar. E essa obrigação de sacrificar o animal, tal, em Rabinatan. Que falou Rabinatan, fala Rabinatan no meio. Então a gente sabe que a pessoa não pode ter um cachorro ruim ou uma escada ruim na casa dele. Que não, você não pode colocar sangue na tua casa. Quer dizer, na verdade o Passuca ele está falando que Tivnei Bait Hadash. Quando você construir uma casa nova, você vai fazer o peitoral lá, parapeito, peitoril, o seu telhado. Quer dizer, para ninguém cair. Não vai colocar sangue na tua casa que pola no firmamento, porque vai cair aquele caído Agora, Lota assim da minha que não vai colocar sangue na sua casa, ele está a mais. Não precisava falar isso. Constrói um negócio para o cara não cair. Não, constrói um negócio para você não colocar sangue na tua casa para o cara não cair. Então, isso aqui que está a mais, eles tiraram isso aqui para falar, então, daqui tiraram essas palavras para falar o quê? Você não pode ter uma escada ruim na tua casa. As pessoas não subirem, cair da escada e morrer porque você não... E também não pode ter um cachorro ruim na tua casa. Então você já sabe que o cachorro é aquele cachorro que vai atrás, que está saindo, que está fazendo coisa que não deve. Ou até aquele bota aqui o gato também. O gato que está matando tá caçando a galinha do vizinho. Esses cachorros, esse gato, você pode obrigar ele a sacrificar, mas se eu tirar da casa, ou dá, ou some com ele. Se não, coloca ele de nidui. Tanto faz ele falando que foi cobrar, ele era de estrela ou não, que era seleção da Alimos pouquinho ou não, tanto faz se foi ou não, você pode colocar ele de nidui se ele não deu um jeito nesse animal.